Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quinta-feira. Hoje é dia 8 de setembro. A gente começa essa edição com os investidores na expectativa do dia depois do 7 de setembro. Todos estavam de olho nos discursos que o presidente Jair Bolsonaro poderia fazer durante as manifestações pelo bicentenário da independência do Brasil. O temor era que o presidente elevasse o tom e tivesse repercussões negativas, como as vistas no ano passado. No 8 de setembro de 2021, a bolsa caiu 3,78% depois das falas duras do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Nos dias seguintes, houve até a famosa intervenção do ex-presidente Michel Temer e a carta de conciliação entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Mas em 2022 o tom não foi de ataque, pelo menos ao STF. O presidente aproveitou essa multidão que o acompanhava em Brasília e no Rio de Janeiro para dar contornos eleitorais aos discursos. Falou sobre as ações do governo, exaltou a economia e os benefícios sociais. Jair Bolsonaro também fez críticas duras ao ex-presidente Lula e, em momentos mais exaltados, fez um discurso considerado machista, ao sugerir comparações entre as esposas dos candidatos. Tudo isso em meio a milhões de pessoas que tomavam a esplanada dos ministérios e a orla de Copacabana. A orla de Copacabana, como podemos ver nessas imagens publicadas pelo Fábio Farias, ministro de comunicação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Aí a orla de Copacabana, como a gente viu, também a esplanada dos ministérios. Brasília foi tomada por uma multidão. Mas se nas ruas o sentimento foi de empolgação pelo 7 de setembro, na conjuntura política o evento está sendo fortemente questionado. Os candidatos dizem que o presidente Jair Bolsonaro utilizou um espaço e também recursos públicos para fazer um evento de campanha, e que isso não é permitido pela lei eleitoral. O PT, o PSOL, a Rede e o PDT vão ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, apontando abuso de poder econômico e abuso de poder político por Bolsonaro. Segundo os partidos, Bolsonaro fez uso indiscutível de um evento oficial para discursar como candidato. Os discursos desse comício, transmitido ao vivo para toda a nação, inclusive por meio da TV Brasil, uma TV estatal. Também dizem que Bolsonaro convocou os manifestantes às urnas, usou o slogan de campanha e utilizou as Forças Armadas para construir um comício. Opositores ao presidente Jair Bolsonaro que estão fazendo campanha, inclusive antagonizando essa discussão do presidente Jair Bolsonaro. Eles dizem que não foi um evento de Estado, mas sim um evento político promovido pelo presidente Jair Bolsonaro nesse 7 de setembro. Inclusive, o próprio PDT pediu para que houvesse investigação da utilização de recursos por parte do presidente Jair Bolsonaro para saber se houve a distribuição de dinheiro para a convocação das pessoas. Aí a gente vê a esplanada dos ministérios tomada por manifestantes, por pessoas que foram acompanhar o discurso do presidente Jair Bolsonaro. E aí o ministro do TSE não permitiu que houvesse essa investigação, pois não haveria os requisitos mínimos ali para que abrisse essa investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Porém, partidos continuam questionando, candidatos como o ex-presidente Lula, Simone Tebet, Ciro Gomes, todos falando contra a utilização de um espaço e de um evento público para o pedido de votos ou para uma campanha política, como eles
disseram. E com a B3 fechada por causa do feriado, 7 de setembro, a Bolsa Brasileira não abriu, não foi possível ver a reação dos investidores em tempo real. Isso a gente vai perceber ao longo do dia de hoje, como que os investidores vão reagir a esse 7 de setembro. O que a gente viu no dia de ontem foi a Bolsa de Nova York, a NYSE, postando na sua conta oficial do Twitter uma homenagem à independência brasileira. E aí eu quero chamar a atenção, quero destacar aqui, ó, a NYSE falou assim, ó, hoje pintamos a NYSE de verde e amarelo em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil, hashtag 7 de setembro. Aqui a gente vê todos aqueles painéis da NYSE, né, em verde e amarelo, bandeira do Brasil, hashtag 7 de setembro, Brazilian Independence Day, a NYSE homenageando, né, pintando a Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York, em verde e amarelo. Falando, inclusive, em Bolsa de Nova York, por lá, sim, deu para ter uma noção do sentimento dos investidores por meio do EWZ, que é o principal ETF do Brasil negociado na Bolsa de Nova York. O índice subiu 0,93% nessa quarta-feira. A gente vê aqui a oscilação do EWZ ao longo dos últimos dias, aqui no mês de setembro, fechando em $30,53, 0,93% de elevação. O EWZ, o principal, né, ETF do Brasil, né, é o Brasil lá fora, a representação da cesta brasileira na Bolsa de Nova York. O índice que subiu 0,93% nessa quarta-feira. O tombo de mais de 5% do petróleo, chegando a ser negociado abaixo da marca de $90 e no menor nível do ano, até mesmo durante a guerra, acabou esvaziando um pouco o receio da escalada de inflação, o que entusiasmou as bolsas em Wall Street e aí, obviamente, refletiu também no EWZ, que subiu. Apesar da nova queda livre do petróleo, a DR da Petrobras resistiu e teve uma leve alta de 0,22%, tentando acompanhar o otimismo externo. Quem se destacou foram as aéreas, que protagonizaram um rally bastante forte nessa esteira de queda do petróleo, que é parte importante, obviamente, dos custos das companhias. A Azul, lá fora, subiu 9,83%, a Gol subiu 7,65%, mostrando esse ímpeto dos investidores, esse otimismo dos investidores em relação às companhias aéreas, porque com a queda do petróleo, muito provavelmente o querosene de aviação também vai cair e isso pode trazer melhores margens para as empresas. Falando da Vale, lá fora ainda, já que o mercado aqui no Brasil estava fechado, a Vale subiu 1,07%, mesmo com a decepção da balança comercial chinesa. Saíram os dados nesse domingo, que a China importou e exportou bem menos do que o esperado no mês de agosto, também consequência dos lockdowns que vem colocando cidades e cidades chinesas em restrições, sem a possibilidade das pessoas trabalharem, sem a possibilidade das pessoas fazerem suas compras, sem a possibilidade das pessoas transitarem pelas grandes cidades chinesas, e isso, obviamente, acarreta, né, consequências negativas para a balança comercial, já que o país acaba produzindo menos, consumindo menos, e isso vai trazendo essa esteira aí de baixo crescimento na China. Ainda sobre ADRs, a gente fala um pouco sobre o setor financeiro. O Banco Itaú subiu 1,38% e o Bradesco fechou estável nesta quarta-feira de feriado no Brasil, mas que as bolsas lá fora acabaram tendo aí esse otimismo. ETF brasileiro em alta, várias ADRs brasileiras em alta, isso mostrando aí um pouco desse apetite ao risco. E só para a gente lembrar aqui rapidamente o que aconteceu na terça-feira, o Ibovespa teve uma queda forte aí de 2,17%, repercutindo a fala mais hawkish do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Isso ele falou na segunda. E também a ratificação, né, batendo martelo ali dessa fala mais hawkish do Bruno Serra, que é o secretário lá do Banco Central, né, de Economia. E isso ele falou na terça-feira. Eles reafirmaram que pode vir um ajuste final na Selic na reunião de setembro,
o que poderia colocar os juros em 14% ou mais ainda nesse ano, mais precisamente na reunião de setembro do Banco Central. Também as falas sobre inflação, de que ela não está totalmente controlada e que as decisões políticas acabaram tendo mais influência na deflação do que no próprio ajuste monetário, que deve fazer efeito só um pouquinho mais para frente. Lembrando que a gente teve deflação em julho e em agosto provavelmente devemos ter deflação também por conta da queda no preço dos combustíveis, também na redução do ICMS em energia, redução do ICMS em combustíveis e em comunicações, isso se traduzindo no IPCA, que vai sair amanhã e ficaremos de olho, obviamente. Só para a gente trazer aqui rapidinho, como que ficou aqui, ó, 2,17% de queda, fechou no 109.763, não conseguiu sustentar esse patamar aqui dos 110 mil pontos, e aí por conta de juros, por conta dessa percepção de que o juro vai aumentar, essa percepção, né, de que teremos aí um ajuste final, a gente vê as empresas, principalmente de construção, que subiram bastante, né, com uma melhora do sentimento econômico do Brasil. MRV caiu 8,50, a Cyrela caiu 4,5%. A gente vê também as empresas de varejo, né, caindo mais de 7% via Magalu. Então, esse foi o cenário, né? Esse foi o cenário da terça-feira e, obviamente, hoje a gente vai ficar de olho aqui no que vai acontecer na Bolsa Brasileira. Agora a gente vai para os destaques internacionais. O Banco Central Europeu vai aumentar as taxas de juros novamente hoje para combater a inflação que não dá sinais de diminuir. A decisão sai daqui a pouco às 9h15 da manhã. A grande questão é qual a magnitude. Analistas acreditam que Christine Lagarde e os dirigentes devem elevar os juros em pelo menos meio ponto percentual, mas essa alta pode chegar a 0,75. Mais altas são esperadas também nos próximos meses, uma vez que as pressões sobre os preços, que já devem levar a uma recessão de inverno, continuam a superar até mesmo as previsões mais pessimistas. As bolsas na Europa operam mistas, na espera do Banco Central Europeu. Como a gente está dando uma olhada aqui nas bolsas europeias, DAX cai 0,44, CAC na França cai 0,07, uma queda marginal, assim como o FTSE no Reino Unido sobe também levemente 0,05. Os futuros americanos todos em alta neste momento, o futuro do Dow Jones sobe 0,13, assim como o futuro do S&P, e o futuro da Nasdaq sobe 0,12%. Vamos falar sobre a Rússia. O presidente Vladimir Putin fez novas ameaças à Europa. Hoje, ele disse que pode interromper completamente todos os suprimentos de energia da região. Com isso, Putin sugeriu que deixaria a Europa congelada. A fala foi feita a empresários. Putin disse que a Rússia ainda pode decidir romper os contratos de fornecimento existentes como uma resposta às propostas da União Europeia para implementar teto de preços nas importações russas de energia. O presidente russo foi enfático. Ele falou o seguinte: não forneceremos gás, petróleo, carvão ou óleo para aquecimento. Não forneceremos nada. Nós só teríamos uma coisa a fazer, como no famoso conto de fadas da Rússia, deixaríamos a cauda do lobo congelar. Essa é uma história bem tradicional da Rússia, onde o lobo está no meio da geleira lá e ele acaba tendo a ponta da cauda congelada. A Rússia, inclusive, já interrompeu o fornecimento de gás para a região, citando problemas técnicos no gasoduto Nord Stream, deixando a Europa vulnerável enquanto tenta reabastecer o armazenamento de energia antes dos meses mais frios. Essa ameaça de Putin de interromper todos os suprimentos aumenta o risco de racionamento de energia na Europa durante o inverno. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu essa situação na Europa como extraordinária, porque a Rússia é um fornecedor não confiável e está manipulando os mercados de energia. Essas foram as palavras de Ursula von der Leyen. E vários governos europeus estão anunciando medidas para proteger os cidadãos
das contas de energia que estão disparando lá na Europa. No Reino Unido, a nova primeira-ministra Liz Truss está finalizando um pacote de 115 bilhões de dólares para reduzir o preço que os consumidores pagam nas contas de energia. O pacote deve ser apresentado ainda hoje e a ideia é que o governo subsidie parte das contas de energia da população, que vai poder pagar o que deve, parcelado em até 20 anos. O Reino Unido enfrenta uma forte crise energética, um período de recessão também, tudo desencadeado pelo custo quase que quadruplicado das contas de energia. E o aumento da dívida pública para financiar o pacote de apoio e o compromisso de Liz Truss de cortar os impostos acabaram abalando os mercados financeiros na região. Ontem, a Libra caiu em relação ao dólar para níveis alcançados pela última vez em 1985 e hoje caiu ainda mais, aguardando a confirmação desse pacote pela Premier Liz Truss. 8 horas e 47 minutos, você está acompanhando a gente aqui no nosso canal do YouTube, também no portal bmcnews.com.br, no Profit da Nelógica. Você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação, então estou te convidando a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo o que acontece no mercado financeiro. Quase 4.500 pessoas já estão recebendo todos os dias as notícias direto pelo Telegram no celular ou no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e se inscreva no nosso Telegram. Ou então vá no seu aplicativo, procure BMC News e faça a sua inscrição. Lembrando que é de graça. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Juliana Vieira dos Santos, que é conselheira da Associação de Advogados de São Paulo, sobre os desdobramentos das manifestações de 7 de setembro. É daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Atenção produtores rurais, corretores de grão e profissionais do agronegócio. Se você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento em comercialização no mercado físico, deseja alavancar os seus lucros nas operações de compra e venda e administrar o risco de variação de preço, nos dias 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Risco. Comigo, Alexandre Cabral, com meus amigos Alê Delara e Vicente Zotti. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo e com vagas limitadas. Conheça e aprenda as estratégias usadas pelas maiores tradings do mundo na hora de comprar e vender commodities agrícolas. Para saber mais e participar, clique no link. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, 8 horas e 51 minutos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Morning News. Estamos ao vivo trazendo os principais destaques, os principais assuntos que vão repercutir ao longo desta quinta-feira para você fazer bons negócios no seu dia. E agora eu quero trazer nossa convidada, Juliana Vieira dos Santos, ela que é advogada, mestre em Direito, doutora em Teoria do Estado, conselheira da Associação dos Advogados de São Paulo. Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao Morning News, prazer recebê-la por aqui, bom dia. Obrigada, Felipe. Bom dia. Juliana, eu quero falar contigo sobre manifestações de 7 de setembro, porque é um assunto bastante importante que estávamos trazendo até antes de acontecer. E eu queria saber a sua visão sobre essas manifestações que levaram multidões a vários estados, várias capitais brasileiras, principalmente sob o fato dos discursos do presidente Jair Bolsonaro, que acabaram sendo bastante questionados. Como que foi sua avaliação do movimento em geral? Depois a gente acaba entrando um pouquinho mais especificamente em determinados assuntos, mas uma visão geral dessas manifestações de 7 de setembro, por gentileza. Muito bem. Eu acho que, no primeiro momento, o Bolsonaro conseguiu o que queria, né? Ele conseguiu ali cumprir os seus objetivos, que era falar para o seu público, né? Angariar ali mais militância, mostrar um público grande para usar lá na frente essa instituição que ele chama de Datapovo, né? Que se contrapõe aos institutos sérios de pesquisa. Ele conseguiu mobilizar a sua base, conseguiu mostrar, fazer ali uma demonstração de força, de mobilização, afinal ele tem 30% das intenções de voto, isso não é pouca coisa. Então alguém com essa quantidade de pessoas consegue mobilizar, consegue lotar a praça, lotou ali a Esplanada, lotou o Copacabana, mas ao mesmo tempo ele acabou falando para os convertidos, né? Ele fez ali os discursos dele de sempre. De certa forma, algumas pessoas têm avaliado com um discurso mais moderado, mas eu estou avaliando que um Bolsonaro menos agressivo não significa um Bolsonaro menos radicalizado, né? A gente assistiu com certo alívio o que aconteceu ontem, porque não destambou para uma violência direta, mas porque nós estamos com a barra muito baixa depois de 4 anos desse governo, né? A primeira vez que ele abre a boca no dia para falar, ali no café da manhã, ele já usa alguns termos usuais de militarismo, traz uma visão muito deturpada da democracia, do que é liberdade, fala das ditaduras, fala de 64, inclusive, e diz que isso tem chance de se repetir, que isso é bem grave, né? Depois, no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro fala em extirpar qualquer opositor, que ele chama de qualquer pessoa de esquerda. Então, assim, essa lógica de eliminar adversários é gravíssima. Lembrando que dias antes o próprio filho do presidente já tinha conclamado pessoas armadas para se tornarem a milícia ali da campanha do pai, né? Então isso não é um tom moderado, né? Isso é algo bastante grave, acho que a gente tem que avaliar e que torna o Bolsonaro responsável por episódios de violência que vierem a acontecer durante a campanha, inclusive que ele manda mensagens cifradas, né? Ele diz, vocês já sabem o que deve ser feito. Então, esse discurso que incentiva a violência, acho que isso é bastante grave. Embora ele tenha marcado uma posição, ele sai vitorioso, ele ganha propaganda eleitoral gratuita, enfim, às custas do dinheiro público, mas ele sai vitorioso do dia de ontem, mas eu acho que a sociedade civil sai preocupada com essa lógica, com esse discurso, né, que permite matar ou enfim, ser violento contra as pessoas de quem a gente discorde. Ô, Juliana, ainda nesse sentido, você falou sobre uma vitória, né, na manifestação de ontem
inegável a capacidade do presidente de mobilização, né? Tantas pessoas indo às ruas, independentemente de ser o 7 de setembro ou de ser apoio ao presidente Jair Bolsonaro, era um evento ali praticamente uno, né? Era uma coisa só. E muitas pessoas, milhares ou até mesmo milhões de pessoas foram às ruas. Você acredita que o presidente conseguiu furar a bolha? Você acha que ele conseguiu colocar o seu discurso além daquelas pessoas que já o seguem, aquelas pessoas que já concordam com as posições do presidente Jair Bolsonaro, fazendo uma análise tanto do discurso quanto da mobilização? É possível que isso tenha trazido dividendos políticos bons para o presidente? Ainda não há clareza de como isso vai se refletir nas pesquisas, né, e como isso vai se refletir na eleição propriamente dita. Mas ontem foi uma micareta antidemocrática feita pelo presidente, né? Ele usou um ato brasileiro, um dia que deveria ser uma comemoração de todos os brasileiros e brasileiras, para fazer um ato específico eleitoral dele. Mas eu não acho que ele tenha conseguido furar a bolha. Eu acho que ele pregou para convertidos, ele usa o discurso, de novo, um disco quebrado ali, né, um discurso de ter livrado o país da corrupção, mas esquece que, enfim, os escândalos dentro do próprio governo, o ministro Milton Ribeiro, da Educação, que foi preso, ou o caso das rachadinhas, que envolve os filhos, a compra de imóveis em dinheiro vivo. Ele fala da gasolina mais barata do mundo, que nem é responsabilidade do governo específico. Então ele fala ali para o público dele, ele fala contra a legalização das drogas, ele fala contra o aborto, e depois ele tenta até furar a bolha, porque ele sabe que o público feminino é um público importante que ele tem que conquistar, mas ele fala do pior jeito, né? Ele faz um discurso um pouco ridículo da mulher princesa, querendo comparar as primeiras damas, que é um discurso clássico machista, né, de comparação de mulheres, é um discurso misógino, é um discurso repulsivo, exaltando ali a sua própria potência sexual, e esse discurso ele não convence as mulheres que já não estão com Bolsonaro. Inclusive ele exclui as mulheres trabalhadoras, que são chefes de suas famílias, que não votam em Bolsonaro em razão desse discurso, que é quem vai definir, de certa forma, a eleição. Essas mulheres, elas querem comida na mesa, elas querem menos armas, elas querem os seus filhos, seus companheiros parem de ser mortos por bala perdida, elas querem educação, querem saúde. Então eu não acho que o presidente Bolsonaro tenha conseguido falar para fora das suas bolhas. Ele fez uma demonstração de força, sim, mas ali só tinha quem já o apoia, né? E eu não acho que ele conquistou nem rejeitou, nem perdeu votos, né? Entendi. E sobre as contestações, Juliana, a gente vê vários partidos entrando com contestações, né, questionando a utilização política de uma data do 7 de setembro que deveria ser uma manifestação de Estado, inclusive, né? Falando sobre a utilização de recursos públicos, sobre slogan de campanha sendo falado, pedido de voto, enfim. Isso é possível de ser questionado? Essa situação é uma situação que pode ir adiante pelos partidos, ou, de repente, não necessariamente pode haver um entendimento de utilização política? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que os partidos vão levar isso ao TSE, porque ontem ficou evidente a utilização da máquina pública para uma campanha eleitoral. Então, isso cria um desequilíbrio na corrida eleitoral, e esse é exatamente um dos fundamentos do abuso de poder político, né? Então, o presidente sequestra um evento público do país, não houve nenhuma palavra sobre bicentenário, sobre república, sobre os desafios que o país ainda tem, não houve uma exaltação específica das conquistas do país ao longo desses 200 anos, não. Houve um discurso específico eleitoral.
e ele movimenta toda a máquina pública em favor exclusivamente da sua campanha. Então, esse desequilíbrio, né, a lei eleitoral, ela veda o uso de bens, de recursos, de espaços da administração pública para promoção de candidatos. Isso significa que é um delito eleitoral quando um agente público, que é o caso do presidente, se vale da sua função, cargo de presidente, para se beneficiar eleitoralmente. Então, tem crime eleitoral aí. O uso escancarado da máquina pública, da TV estatal, mostrando o presidente o tempo inteiro, das Forças Armadas para um comício. Agora, o que é que a Justiça Eleitoral vai responder em relação a isso é né, a grande questão. A Justiça Eleitoral dificilmente vai cassar, nesse momento, pré-eleição, a candidatura do presidente Bolsonaro. Mas ele pode sofrer uma série de sanções, ele pode sofrer multa, ele pode ser impedido de usar essas imagens na sua campanha política, e depois, eventualmente, do pleito eleitoral, ele pode aí ser sancionado e até correr o risco de ficar inelegível, né? Então pode sim, no seu entendimento, pode haver consequência, pode ter algum tipo de sanção ao presidente Jair Bolsonaro por conta da utilização, né, política desse evento. Mesmo que ele tenha sido convocado, ou até mesmo, como dizem, né, ele foi a palanques privados, né, bancados por empresários, não necessariamente por órgãos públicos, mas o contexto acaba fazendo com que ele tenha incorrido em algum tipo de coisa ilícita, não ilegal, né, mas uma coisa que delito não... eleitoral. Né, do ponto de vista eleitoral, exatamente. Então, na sua visão, ele pode sim ser sancionado de alguma forma? Eu entendo que sim, porque embora ele tenha tomado esses cuidados, quer dizer, ele sequestra um evento que é público. É como você fazer a festa de aniversário do lado do casamento de uma pessoa muito famosa e as pessoas famosas saírem na foto e você dizer que foram na sua festa de aniversário. Quer dizer, essa é uma metáfora ruim, mas de certa forma o que o presidente faz é isso, ele faz o comício, ele coloca o palanquinho dele ali ao lado da onde vai estar a multidão acompanhando os desfiles do 7 de setembro, ele faz a salva de tiros, ele faz a esquadrilha da fumaça, todo mundo passando ali na frente do seu evento, como que para mostrar, tentar criar uma proximidade que ele tenha com as Forças Armadas, para tentar mostrar que ele controla as Forças Armadas. Mas isso é uma coisa interessante da gente visualizar, que há uma saída de cena, né, dessa forma, dos militares de alta patente. É interessante ver que ali no palanque daquela micareta antidemocrática, né, no desfile ali dos militares, não estiveram próximos de Bolsonaro nenhum militar de alta patente, né? Chama atenção para que no palanque, que em geral no 7 de setembro ficam todos ali próximos ao presidente, fica interessante entender que as Forças Armadas não são avalistas de um presidente golpista, né? Isso ficou um pouco evidente, elas tentaram se descolar, de certa forma, ali daquele evento que claramente foi convocado para esse fim. Isso acontece também com a saída de cena dos políticos. A gente não viu o Lira, não viu o Pacheco, não viu o presidente do Supremo, não viu ninguém, porque todo mundo sabia, todo mundo entendeu que estar ali naquela foto significava estar avalizando Bolsonaro como candidato, e não um dia de manifestação cívica do nosso país. Uhum. E Juliana, ontem mesmo, né, o ex-presidente Lula divulgou um vídeo onde ele comenta que durante, né, o seu mandato houve 2 vezes em que houve 7 de setembro e ele era candidato, ou pelo menos tinha a condição para buscar a eleição da ex-presidente Dilma, inclusive. E ele disse que nunca isso aconteceu, de utilizar um 7 de setembro para manifestações políticas, pedido de voto e tudo mais, até mesmo nessa seara questionando, né, a utilização política
desse evento. E, obviamente, isso aconteceu, segundo a sua opinião e de outras pessoas também. Acha que, de repente, isso pode abrir algum tipo de precedente para que novas manifestações como essa sejam feitas, ou até mesmo, se não houver determinadas sanções, como você comentou, isso pode trazer que tipo de consequência, né, para a lei eleitoral, para a legislação brasileira? É sempre um precedente ruim, né? Quando você tem um agente público se valendo ali da sua função para se beneficiar, quando você tem o uso escancarado da máquina pública, tudo isso são precedentes muito negativos que vão sendo criados como uma cascata, né? Isso vai sendo reproduzido em outros lugares do país. A mesma coisa acontece com toda essa questão do sequestro do orçamento, o mau uso do dinheiro público para projetos específicos ali, naquele orçamento secreto, a gente nem sabe direito para onde que isso está indo. Então, se isso está acontecendo na Câmara Federal, isso certamente vai acontecer nas assembleias estaduais, nas câmaras de vereadores espalhadas pelo país. Então, o presidente Bolsonaro, ele dá exemplos muito ruins sempre, ele traz sempre condutas muito negativas de como não agir, né, como o agente público não deveria agir. Então, o ideal seria mesmo que a gente tivesse uma resposta contundente da Justiça Eleitoral para evitar esse tipo de ilícito e de delito. Mas a situação política do país está tão complexa, né? A gente está todo dia na TV discutindo, vai ter golpe, não vai ter golpe, o que é que o presidente vai fazer dessa vez, que vai deixar o país numa situação mais complexa do ponto de vista internacional. Então, é muito difícil a Justiça Eleitoral, eventualmente, caçar ali uma candidatura de um player que está com uma intenção de voto alta, né? 30% não é pouca coisa. Por isso eu acho difícil acontecer nesse momento, mas seria bem importante que a Justiça Eleitoral pudesse dar essa resposta para evitar esse tipo de ação em cascata. Uhum. E uma última aqui da minha parte, Juliana, sobre pesquisas, né? A gente está num momento bastante importante da corrida eleitoral, próximo, inclusive, ao primeiro turno da eleição. Muitas pesquisas estão sendo divulgadas, já saíram algumas nesta semana, ainda vão sair outras até o fim de semana, e a maioria delas tem destacado o ex-presidente Lula na frente, né? E, porém, uma vantagem acabando sendo diminuída do presidente Jair Bolsonaro, ele que tem mostrado, mesmo que na margem de erro, algum certo crescimento, oscilação para cima. Nessas conversas, inclusive ontem, no 7 de setembro, muitos apoiadores, até mesmo o presidente Jair Bolsonaro, falando sobre pesquisas e que acabam não tendo tanto reflexo da população. Ele diz que as pessoas nas ruas mostram o crescimento e até o envolvimento maior dele, até mesmo colocando uma certa interrogação, uma certa dúvida nas pesquisas eleitorais. Queria saber sua opinião sobre as pesquisas, se esse discurso de desacreditar pesquisas, de desacreditar os institutos de pesquisa, inclusive, o que a senhora acha disso, qual a sua opinião e se isso pode trazer, de repente, alguma consequência neste finalzinho de corrida eleitoral? Felipe, é importante a gente lembrar que o presidente Bolsonaro é a pessoa que desacreditou a ciência, que desacreditou as vacinas, né, que diz que, primeiro, que a pandemia não aconteceria, ou que a vacina ia transformar as pessoas em jacaré, ou que ia dar AIDS, enfim, ele é uma pessoa que não acredita na ciência. As pesquisas, elas são feitas com base em ciências, quer dizer, a estatística, tem vários métodos complexos para fazer as pesquisas e elas vão ter ali um determinado grau de confiabilidade. É claro que não vai ser 100%, que é pesquisa, mas não significa também
que elas devam ser totalmente desacreditadas. O presidente, quando ele vai para as ruas fazer campanha, ele é seguido por pessoas que o apoiam. 30% do eleitorado é muita gente. Então você vai ver pessoas o apoiando e conclamando, e dizendo que vão votar nele. É claro que se a pessoa só olha para isso, ela fica cega e acha que aquela é a verdade única. Mas o país é muito grande, o país é muito complexo, o país tem uma diversidade grande de pessoas, tanto que ontem, nas próprias manifestações a favor do presidente, você via os ônibus passando com pessoas xingando e falando o oposto, enfim, fazendo manifestações contrárias àquela manifestação de louvor ao presidente. Então, é claro que a rua não vai medir, a rua não vai dizer, a rua por onde o presidente passa não é suficiente para dizer se ele vai ou se ele não vai ganhar a eleição. O que vai dizer isso são as urnas, as pesquisas são uma referência. Agora, o sistema eleitoral nosso é um sistema robusto, é um sistema confiável, já passou por uma série de testes, os próprios militares que vinham questionando uma série de questões já receberam o relatório do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e já se disseram satisfeitos com o que foi apresentado. Então, nós não temos por que desconfiar do nosso sistema eleitoral, que as eleições vão transcorrer, vão acontecer, e é ali nas urnas que a gente vai saber, de fato, se as pesquisas têm sido consistentes e têm se mostrado nessa lógica, né, de estagnação ali do presidente Bolsonaro, com uma oscilação para cima ou para baixo, mas, de certa forma, ele não está conseguindo crescer além daqueles 30%, e, enfim, nós estamos vendo a situação que o país está, né? Nós estamos vendo o país de volta a uma situação de miserabilidade, de fome de novo nas ruas, né? Nós estamos vivendo essa situação econômica. Então, é bem razoável, é bem provável que a rejeição do presidente Bolsonaro esteja, assim, nesse patamar bem alto que as pesquisas têm mostrado. Tá certo. Juliana, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Até uma próxima. Ótima quinta para você. Obrigada, Felipe. Bom dia. Ótimo dia. Seguimos aqui com o nosso Morning News, 9 horas e 13 minutos. E agora a gente fala de mercado financeiro. Guga Almeida já está aqui conosco para bater esse papo pós-feriado. Guga, o CEO da Trade Insights. Muito bem-vindo, Guga. Bom dia para você. Fala, Felipe. Fala, pessoal. Bom dia. Pós-feriado, hein? Pós-feriado, feriado agitado ontem. Pois é, bastante agitação, muita coisa acontecendo. E até mesmo, Guga, a gente estava até comentando, né? A expectativa do mercado financeiro. A gente lembra o 7 de setembro do ano passado, o 8 de setembro, uma queda de quase 4% na Bolsa. Mas o 8 de setembro de hoje parece que está um pouco mais tranquilo, né? Parece que a gente não vai ter tanta movimentação negativa, até mesmo pelo que a gente viu na Bolsa de Nova York ontem, o EWZ subindo, o que é o ETF de Brasil, né? Como que você está vendo esse 8 de setembro, Guga? O que podemos ter aí pela frente? Pois é, Felipe, pois é. O mercado, ele abriu hoje mais animado, o nosso mercado está subindo agora 0,67, o nosso índice futuro. E ontem, né, nós tivemos aí uma movimentação forte de correção de petróleo, principalmente, o que traz aquela visão sobre a questão do futuro da inflação. Então a gente tem ali, querendo ou não, uma commodity que tem um peso muito forte nesse tema de inflação e de expectativas de inflação no mundo, essa commodity corrigindo, essa commodity caindo com força, como foi no dia de ontem, né, já abaixo dos $90, se a gente for olhar aí quanto está subindo no ano, já está abaixo de 10%, então isso tudo cria, né, um ajuste aí dos mercados, qual era o mercado que mais estava sofrendo com toda essa questão de expectativa de inflação, principalmente no mercado tech. Aí a gente viu ontem Nasdaq subindo 2%. Acaba que nós estamos subindo agora 0,75. Vai ter uma outra, vamos lá, se a gente for pensar, né? Nossa bolsa vinha subindo bastante em função também
de todas essas expectativas em relação à commodity. Tá? Quando a gente olha para as movimentações das empresas que são ligadas à commodity, que tem um grande peso no nosso índice, isso vinha fazendo com que a nossa bolsa vinha performando muito melhor do que lá fora. Tá? Eu acho que entra um novo movimento agora no mercado. E aí vai ser interessante a gente ver. Um novo movimento, uma outra postura dos players que estão operando, outros players se sentem mais motivados, vai ter um ajuste aí diferente, vai ter um comportamento aí novo no nosso mercado. Eu continuo, Felipe, enxergando que até ali o período de eleições a gente tende a ter uma lateralização com um viés mais de queda. Porque o movimento que nós estávamos tendo anteriormente era o de alta, acho que foi super positivo esse movimento de alta. Agora tem que se mostrar, a bolsa tem que se mostrar que durante esse processo agora de correção de ajuste, que a gente está tendo agora de curto prazo, que ela não vai devolver tudo aquilo que ela ganhou nessa movimentação de alta. Então é muito importante para a gente conseguir ver o sentimento, para a gente conseguir medir se de fato, os players que estão posicionados, eles querem manter essa posição para os próximos anos, ou tem muito mais um viés de especulação num determinado momento, ou de uma proteção para um determinado evento. Então, acho muito interessante o que está por vir por agora. Mas, pensar em problema de inflação, perder, de certa forma, força, para mim é super positivo, porque para mim ele tá o grande risco, principalmente quando a gente olha para os Estados Unidos, para o processo de elevação de juros nos Estados Unidos. Em elevação de juros, Guga, acabou de sair aqui a elevação de juros lá na Europa. O Banco Central Europeu acabou de subir a taxa em 0,75 ponto percentual. Mais uma alta, né? A gente lembra que um tempo atrás houve aquela alta de 0,5%, depois de 11 anos com as taxas inalteradas, taxa subiu 0,5%, agora sobe 0,75%, tentando conter a inflação crescente lá na Europa, né? Significa que, de repente, a gente pode ter taxa mais alta, mais cenário recessivo na Europa, e isso traz consequência bastante forte para todo o mercado também, né, Guga? Pois eles demoraram bastante tempo para começar esse processo de elevação. As coisas, acaba que o cenário também se deteriorou muito, e vem se deteriorando cada vez mais em relação à inflação. Não vai ser elevando juros que tu vai resolver o problema, né? A gente já sabe disso. Eu acho que vai ser muito bem discutido hoje nos próximos programas aqui da BMC, com a presença do Gani, do Cabral. Eles vão discutir bastante sobre isso, acredito eu, tá? Mas tem que se fazer esse movimento, né? Começou aí essa elevação de juros também lá na Europa. E a gente já enxerga aqui as bolsas lá na Europa caindo, né? A DAX está caindo 0,68, CAC está no 0,0 e o Reino Unido também está praticamente no 0,0, mas a Alemanha de fato está sofrendo mais, caindo 0,70. Os futuros americanos também viraram, estavam em alta no comecinho da manhã. Eu falei aqui no Morning News que os futuros americanos estavam em alta, lá na Europa estava misto, né? E agora aprofundando perda aí com essa definição do Banco Central Europeu. E ainda tem outra coisa, né, Guga? O Putin falando que, ameaçando mais uma vez a Europa, falou que vai deixar todo mundo congelar, que não vai mais fornecer óleo, que não vai fornecer carvão, que não vai fornecer gás. O Putin está pressionando, né? Está endurecendo o discurso para ver se a Europa tira a sanção, né? É sempre um monte de coisa, né, Guga? É a questão da economia, é a questão geopolítica, é a questão da guerra, é uma série de coisas que vão colocando o velho continente ali cada vez mais em xeque, né? E aí, obviamente, a gente vê traduzindo no mercado essa tensão toda. Sim, traduzindo no mercado, enfraquecendo cada vez mais os Estados Unidos, porque ele nessa postura hoje de pressionar a queda das sanções, ele na verdade ele está pressionando todas as estruturas geopolíticas que se tem ali entre Estados Unidos e Europa. Então ele está ali botando todo mundo na parede, vendo quem vai ser fiel e quem vai acabar sendo infiel, né?
os fiéis e os infiéis ali nesse processo. Isso vai gerar toda uma ruptura, uma vontade, uma necessidade de romper, né, os seus acordos, os seus laços, e isso vai gerar desconfiança, isso vai gerar opressão, aquela visão, né, de mundo globalizado. A gente vai ver isso tudo, né, pelo menos agora nessa janela, tudo meio que se fragmentando. E aí vai ter toda essa movimentação de, hoje, querendo ou não, todo o polo industrial ainda depende, a gente depende pra caramba dos países asiáticos, depende muito de China cada vez mais forte com tudo isso que está acontecendo, tá? E com essa pressão da Rússia tende a ficar cada vez mais forte ainda, vai ficar mais forte, porque uma das grandes apostas é essa mudança, né? Essa mudança dos Estados Unidos como superpotência indo para a China. Isso vai acontecendo sutilmente, né? Não tem como, ninguém está medindo isso, né? Não tem ali duas barrinhas mostrando quem é mais poderoso do que quem, né? Não tem ali uma barrinha mostrando, olha, Estados Unidos está 53%, China 47%. Não, agora a China, com todo esse movimento, ficou 48%, Estados Unidos. Não existe, isso é uma narrativa. É uma narrativa que é aceita pelas pessoas sem questionar. Como a grande maioria das coisas, as pessoas criam uma narrativa, se joga aquela narrativa, se constrói dados, se mostra os dados que fazem sentido para comprovar aquela narrativa e todo mundo segue aquela narrativa. Né? E vida que segue, porque a gente esquece muito, muito rápido, né, de tudo que aconteceu. A gente traz... é engraçado, né, quando a gente vai analisar os eventos, quando a gente vai analisar os momentos, a gente está muito mais envolvido pelo contexto que a gente tem naquele momento, o que está mais estimulado, né, nas nossas crenças naquele momento, do que de fato, né, fazer um estudo muito mais detalhado, muito mais robusto, muito mais estruturado para poder de fato tomar uma decisão. Então a gente acaba sendo muito suscetível ao que está sendo conversado, o que está sendo falado, o que está sendo narrado num determinado momento. Então Putin está cada vez mais forte. Eu acho que quem lia, né, já desde o início do conflito, né, com a Ucrânia, e que tinha medo de que isso iria ir para a Europa, aí escalou para a Europa. Né? Não de uma maneira bélica, militar, com destruição, com bombardeio, porque isso choca mais as pessoas, mas de uma maneira psicológica. Né? Então ele está atacando toda a Europa, agora de uma guerra psicológica brutal, né? Brutal. Porque quando a gente está falando aí de, para mim pode morrer, imagina, as pessoas vão morrer de frio. É uma guerra psicológica, porque as pessoas sabem que elas precisam do gás da Rússia, não tem outra opção, não tem uma solução de curto prazo, A gente tem que entender isso. Então, o que ele está falando, de certa forma, tende a acontecer, só que ele se coloca de uma maneira que ele não é o culpado, porque ele colocou ali um ponto, né, que precisa se fazer manutenção dos gasodutos, e para conseguir fazer as manutenções do gasoduto, as próprias sanções impedem que isso seja feito. Então, se cria a narrativa, não, Putin está dizendo que vai congelar as pessoas, ele pode dizer, olha, não tem outra opção, eu vou ter que congelar porque eu não consigo resolver o problema porque vocês me sancionaram. Então é tudo como se coloca a narrativa na mesa, né? E aí vai ter gente que vai se desesperar para um lado, outra que vai espernear para o outro, né? O mundo ele é muito polarizado, né? O mundo ele gosta da polêmica, da discórdia, do conflito. As pessoas se alimentam com isso, né? Então é um prato cheio aí para a mídia poder explorar e, consequentemente, também os mercados poderem explorar. Mas tem alguns sinais que são interessantes, né? Por exemplo, com tudo isso que está acontecendo, né, a gente já vê aí, tudo que aconteceu, a gente já vê petróleo a patamares, agora está trabalhando aqui, deixa eu só olhar aqui, petróleo agora trabalhando, o Brent, que é referência para Petrobras, 88,6, mas abaixo de $100, Sim. Já 10% abaixo de $100. Já 40% abaixo mais de 40% abaixo da máxima que chegou lá de $138. Então, quando a gente olha assim para a sequência, né, do mercado, principalmente da cotação, e a cotação importa pra caramba, porque é o ponto de referência para estar ganhando ou não estar ganhando dinheiro num determinado investimento, né, é o ponto de referência. Quando a gente olha
para as expectativas e olha para a realidade depois, a gente percebe que a gente tem que ser muito menos emoção e tem que ser mais razão, tem que ser mais estratégico, tem que ser mais técnico, né? Olhar para um ambiente, obviamente pegar as informações e as opiniões do ecossistema como um todo, mas enxergar qual é a sequência que o preço tem para se fazer, né? Acho que durante toda essa história que a gente teve aqui na BMC, a gente pegou aí um super rally de commodity, de minério de ferro, tá? Que se tinha uma super narrativa em relação à Vale, viu o que aconteceu. A gente pegou aqui na BMC também aquele evento onde teve a primeira troca do presidente da Petrobras, que caiu pra caramba a Petrobras, depois a gente olha todo o rally, toda a transformação, todas as coisas novas que aconteceram, o nível de preço que está agora. A gente pegou petróleo a $60, né? Estive aqui com vocês conversando que a gente chegaria com o petróleo a $100. O petróleo só chegou quando chegou a $100 que as pessoas realmente começaram a falar, opa, o petróleo é $100, temos um problema com a inflação, mas aí depois tu vê todas essas sequências acontecendo. Então, eu acho que tem, assim, ao longo desses, acho que vai fazer 3 anos, né, que a gente tem estado aqui diariamente, né, é muito importante que a gente consiga olhar, né, aprender a olhar para o mercado, mas não deixar se envolver tanto assim pelas notícias que motivaram com que a cotação chegasse a um determinado preço, mas sim conseguisse traçar cenários para ver as notícias que estão por vir. Aonde o mercado ele tende a errar, onde o mercado ele tende a fazer a nova grande tendência, porque geralmente é onde ninguém está vendo, e por isso que quando acontece, vira, né, todo mundo dá tanto foco, né, porque, puxa, aconteceu alguma coisa nova que estava fora do nosso radar. Então, aprender a lidar principalmente com bolsa de valores, né, é aprender a conseguir interpretar a notícia que está por vir, não a notícia que veio. Maravilha, Guga, isso aí. E a gente estava falando dos índices, né, Guga, antes de encerrar aqui, que estavam tão voláteis mesmo, viu? Só enquanto a gente conversava aqui, os futuros americanos caíram, subiram, caíram de novo. E na Europa, a mesma coisa. O pessoal está reprecificando e entendendo até mesmo o comunicado do BCE, que daqui a pouquinho a gente vai explorar um pouquinho mais. Valeu, Guga! Ótimos negócios para você. Valeu, Felipe. Boa quinta. Até amanhã. Abraço, Guga. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Guga Almeida, CEO da Trade Insights, aqui todas as manhãs com a gente. 9h28. A gente vai para um rápido intervalo e assim que voltarmos, vamos a Brasília falar com a Kelly Cali. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Que é isso aqui, meu Deus? Fala, Cabral. Que é isso? É que a gente veio completar o seu recado. É isso aí, meu povo. Se você é um profissional do agronegócio, produtor rural ou corretor de grãos, no dia 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Riscos. Comigo, Ale Delara, e com os grandes mestres Vicente Zotti e professor Alexandre Cabral. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo, com vagas limitadas. Aprenda estratégias profissionais de comercialização de milho, soja e café no mercado físico, além de estratégias de proteção com derivativos no mercado financeiro. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela.
Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui com o Morning News, os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo desta quinta-feira. Vamos para Brasília falar com a Kelly Cali, porque Arthur Lira, o presidente da Câmara, Jair Bolsonaro, presidente da República, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vão se encontrar daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, para a cerimônia que celebra no Congresso Nacional o bicentenário da independência da República. Jair Bolsonaro deve fazer, inclusive, o trajeto entre o Planalto e o Congresso a pé. Conta pra gente essa história então, Kelly. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. O Salão Verde da Câmara dos Deputados bem movimentado. Isso porque a cerimônia que, de fato, vai celebrar em plenário o bicentenário da independência vai acontecer aqui na Câmara dos Deputados por conta ali de espaço físico, né? O Senado muito pequenininho, muito embora a celebração, né, esteja sendo organizada pelo Congresso Nacional, ou seja, pela mesa do Senado Federal. O Lira, o Fux e o Rodrigo Pacheco já estão juntos, e eles estão recepcionando neste momento chefes de Estado de países de língua portuguesa que estão chegando, né? Portugal, Guiné, também Cabo Verde, enfim. A gente noticiou ao longo dos últimos dias algumas comitivas que confirmaram participação na cerimônia de logo mais, né? Aqui no plenário que começa às 10, mas eles precisam de visitar primeiro o museu que foi instalado, né, para a celebração aí desse bicentenário hoje. O museu logo aqui ao lado, no Salão Verde, né? Na verdade, uma exposição aqui ao lado, no Salão Negro. E aí, a expectativa do presidente Jair Bolsonaro chegar por volta das 10 horas. O horário de agenda oficial do presidente para ficar aqui na cerimônia entre 10 e 11, ou seja, né, apesar de ele não estar aqui ainda, deve estar chegando logo mais. O presidente Bolsonaro, ele destoa um pouco dos demais presidentes, né, porque ele tem esse hábito de fazer esses trajetos aqui para o Congresso, quando precisa vir para cá, a pé. Então, ele atravessa uma das alas do eixo monumental e faz esse percurso a pé, né? Então, é um momento em que ele ali fica mais próximo da população, faz esse trajeto, enfim, é um perfil bem específico dele. Quando o presidente chegar aqui ao Congresso Nacional, o Salão Verde, né, ali a expectativa é de que ele vá diretamente para o plenário, onde ele vai compor a mesa junto ali com as principais autoridades do país. Rodrigo Pacheco vai presidir a mesa por ser o presidente do Congresso Nacional e, como eu disse, a cerimônia ser ali organizada pelo Congresso Nacional. Você vai ter o Arthur Lira, que é presidente aqui da Câmara, também na mesa diretora dessa sessão plenária. E você tem, como eu já falei também, o presidente Jair Bolsonaro, tem o Luiz Fux, que é presidente do STF, o Marcelo Rebelo também vai compor essa mesa, né? E aí você tem outros nomes que vão participar, não da mesa, do plenário. Ali, né, nos assentos, tem a tribuna de honra, enfim. A gente trouxe na terça-feira a informação de que, muito embora tenha havido convite para todos os ex-presidentes do Brasil, 2 deles já disseram que não vêm. Quem são? A Dilma, né? A Dilma a gente noticiou ainda na segunda-feira, se eu não estou errada, que ela agradeceu o convite e não vinha. Já o ex-presidente Lula informou na terça-feira, a gente adiantou essa informação também, que tem agenda hoje para cumprir a agenda de campanha e que vai priorizar a agenda de campanha, ou seja, o ex-presidente Lula não vai comparecer a essa cerimônia, diferente do que fora lá no dia 16 do mês passado, quando ele foi para a cerimônia do TSE, junto com a Dilma, né? Junto também com o Michel Temer e junto também com o Sarney, tá? Então a expectativa é de que os demais ex-presidentes compareçam, né? A gente ainda não tem uma confirmação oficial de se o Collor vem, se o José Sarney vem, também de se o FHC vem, né, e se o Michel Temer vem.
mas fato é que todos os ex-presidentes foram convidados. Ali no plenário, as autoridades vão fazer menção clara ao bicentenário da independência. O bicentenário já vem sendo mencionado pelo Rodrigo Pacheco, já tem meses, né? Ele tem já feito esse apelo reiterado ali para que a população tenha o foco, a atenção da celebração desses 200 anos, né, de independência do Brasil, né? A gente vai continuar, claro, acompanhando aqui a cerimônia. Qualquer atualização a gente volta aí ao longo do dia com quem está acompanhando a gente. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Ótimo trabalho para você. Boa quinta. E você volta ao longo aí da nossa programação. Até mais, Kelly. Tchau. Tchau, Fê. Tchau, todo mundo. É isso aí. 9h36. Estamos aqui no finalzinho do nosso Morning News. Só pra gente bater mesmo na informação importante que saiu agora há pouco sobre taxa de juros lá no Banco Central Europeu. Inclusive, daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutos mais ou menos, começa a coletiva de Christine Lagarde sobre essa taxa de juros. Aumentou em 0,75 ponto percentual. A gente conversou aqui, inclusive, com o Guga Almeida sobre o que significaria essa elevação, o que isso poderia trazer de consequência, porque, afinal, né, para quem estava com taxa de juros próximo a zero até um tempo atrás, subiu 0,5, agora subiu 0,75, uma grande diferença para o bloco que vivia com taxa praticamente zero há tantos e tantos anos. E o Banco Central Europeu, no comunicado, diz que o grande passo antecipa a transição no nível predominante das taxas de política altamente acomodatícias para níveis que vão garantir o retorno oportuno da inflação para a meta de 2%, que é a meta do Banco Central Europeu. Ainda segundo o BCE, a intenção do Comitê de Política Monetária do bloco é de continuar com mais aumentos nos juros para conter a contínua aceleração da inflação. Porém, o BCE seguiu sem especificar qual deve ser o tamanho do próximo aumento, dizendo que vai ser dependente dos dados. Claro que a cobertura completa a gente vai trazendo aí ao longo da nossa programação, as análises e também os comentários sobre esse dado importante que saiu agora cedo. É isso, vou ficando por aqui, volto amanhã a partir das 8h30 da manhã, logo depois do Primeira Hora do Agro aqui na BMC News, e você fica agora com BMC News, com a Paula Moraes e todo o nosso time, repercutindo os principais assuntos do mercado nesta quinta-feira. Forte abraço, tchau, tchau.